Galera, olha só, teve um amigo inscrito aqui no canal que falou assim: Careca, eu estou com medo de assistir os teus vídeos, cara, porque toda vez é uma desgraça. Galera, essa é a realidade do clube. Eu não posso fazer nada, a nossa realidade é essa. E eu tenho que passar isso para vocês. Vou dar um exemplo hoje aqui. O Levin, na live do Levin, quem acompanha sabe. Se você não acompanhou, você vai ver agora. Ele cita o regime centralizado de execuções. Por quê? Porque pode chegar daqui a 6 anos e o Vasco não ter pago os 60% necessários para que a gente tenha mais 4 anos para pagar isso, e qualquer credor pode pedir a falência da Vasco SAF. Da mesma forma, a dívida. De que forma a dívida foi assumida? Foi realmente assumida? Ou apenas está se utilizando do regime centralizado de execução para fazer com que apenas a parte mínima das receitas garanta o pagamento dessa dívida? O que pode fazer com que o Vasco não consiga pagar 60% da dívida no prazo de 6 anos que a lei da SAF concede a quem usa do benefício do regime centralizado de execução. E caso isso não aconteça, qualquer credor pode pedir a falência. De que maneira isso está garantido para que o Vasco Associativo não retorne, para que não retorne ao Vasco Associativo essas dívidas? A gente precisa verificar isso. Isso é uma preocupação real. Por quê, Careca? Porque a gente já tem 2 anos de regime centralizado de execuções. Faltam só mais 4 anos para que o Vasco consiga pagar aqueles 60% estipulados na lei, para que a gente tenha mais 4 anos para pagar toda a dívida do RCE, que está em torno de 257 milhões, segundo matéria publicada no Globo em maio de 2023. Cara, isso é muito preocupante, porque olha só, vamos voltar o tempo, vamos voltar lá no ano de 2021 e vamos ver quanto que nós tínhamos a pagar, quanto o Vasco registrou no regime centralizado de execuções, mesmo sendo um clube associativo, né? Porque o Vasco se fez dessa lei de clube empresa, mas a gente conseguiu isso. Fomos o primeiro clube a conseguir o regime centralizado de execuções. Vamos ver valores? Vamos lá. Então tá aqui, galera, olha só, matéria do GE, Globo.com, o que é o regime centralizado de execuções, entenda o plano do Vasco para equacionar dívidas. Matéria de 4/11/2021. Lembrando a vocês que em agosto o Vasco fez o pedido, foi aceito, e em setembro o Vasco já começou a pagar setembro de 2021, ou seja, nós já estamos há 2 anos e 1 mês pagando o regime centralizado de execuções. Temos apenas pouco menos, né? 3 anos e 11 meses para a gente quitar aqueles 60% que está no regime centralizado de execuções. Galera, olha só. É claro isso. Está aqui, ó. O clube registrou 223 milhões neste processo. O Vasco tinha, no mês 11 de 2021, ou quando o Vasco registrou a SAF em agosto, 223 milhões em dívidas. Está aqui dito o que é dívidas trabalhistas e o que é dívidas cíveis. 152 milhões em dívidas trabalhistas e 71 milhões em dívidas cíveis. Agora vamos ver quanto o Vasco, desde 2021, setembro de 2021, pagou até o mês passado. E para isso a gente vai numa reportagem feita também pela Globo.com, dizendo quanto o ex-jogador Rildo ainda tinha a receber do Vasco. E aqui nessa matéria eles falam que o Vasco já tinha pago até aqui, ou seja, até o mês passado, de setembro de 2021 até setembro de 2023, porque essa matéria aqui ela é de setembro, o Vasco já tinha pago 45,2 milhões em dívidas no RCE. E aí eu te pergunto, diminuiu alguma coisa? A gente começou, né, quando o Vasco fez o RCE, com 223 milhões em dívidas. Se a gente pegar 223 menos 45, nós teremos 178 milhões do RCE que ainda estão ativos nas
contas do Vasco. Não é isso? Se a gente começou com 223 e uma matéria do mês passado diz que o Vasco pagou 45 milhões, então nós temos hoje 178 milhões do RCE, não é? Cara, não é. Não é. Não é. Porque, olha só, prestem atenção, essa matéria de 2021, que diz que o clube registrou 223 milhões no processo, né, do RCE, se a gente pegar uma outra matéria de maio, esse valor aumenta. Como assim, careca? Eu não sei, irmão, não sei. Mas olha só, vamos lá. Essa matéria aqui é de 8/5/2023. O Vasco já tinha pago mais de um ano, quase 2 anos, de RCE, que a gente começou a pagar, como vimos a reportagem, em setembro de 2021. Chegamos aqui no dia 8 de maio de 2023. E, galera, olha só, vejam isso, cara, é impressionante. É impressionante. A gente tinha em maio de 2023, olha isso, segundo o cálculo mais recente do Vasco, matéria da Globo, o RCE reúne cerca de 257,1 milhões em dívidas cíveis e trabalhistas. Meu amigo, 223. A gente tinha em 2021. A gente já pagou esse tempo todo e a gente deve 257, ou seja, 34 milhões a mais. Que porra é essa? Não sei, galera, não sei. Por isso, essa preocupação que o Levin citou em relação ao que sai para pagar o RCE. Não basta pagar ao RCE apenas o que está acordado segundo a lei, que é 20% das receitas. Porque vai chegar lá em 6 anos, caralho, e você não vai ter pago. Olha só, a gente já tem 2 anos pagando o RCE. 2 anos pagando. Eu não sei quanto está hoje, porque a gente não tem essa transparência que deveria ter, por lei, no site do Vasco. Mas a gente tem uma matéria da Globo, igual a gente viu em maio, dizendo que era 257 milhões. Como que o Vasco inicia devendo 223 milhões e após 20 meses, quase 2 anos, esse valor chega a 257 milhões e tudo que já foi pago? É surreal isso, irmão. Que porra é essa, irmão? Alguém consegue decifrar essa conta? Tem que pagar mais. Não basta apenas os 20%. Tem que pagar mais porque tem juros. Quando foi feito o RCE do Vasco, a taxa Selic era 2%. Hoje deve estar em 13%. Estava, né? Há um tempo atrás, mas deve estar em 13% ainda. Ou seja, é pagamento de juros, são novas pessoas que entram e o clube tem que se adequar a esses 6 anos, porque senão chegará nos 6 anos e aí não vai pagar os 60%, não vai ter os 4 anos a mais para poder pagar o restante e qualquer credor pode pedir a falência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Que isso, careca, não é para tanto. Irmão, olha só, iniciamos o RCE, que a justiça diz que tem que ser pago 60% em 6 anos, e se não for pago, acabou a mamata, acabou. O RCE do Vasco começou com 223 milhões, lá em setembro de 2021, agosto, foi quando o Vasco fez o acordo. Aí o Vasco pagou esse tempo todo, até maio de 2023, 20 meses. 20 meses. E o valor aumentou, saiu de 223, mesmo tendo pago isso tudo, que segundo a Globo, em setembro o Vasco pagou 45 milhões ao todo, ao invés de diminuir, aumentou. Saiu de 223 em setembro ou agosto de 2021 para maio de 2023 em 257 milhões. O dinheiro evaporou, irmão. O que foi pago, esquece. Aumentou a dívida. E aí, como é que fica isso? Alguém precisa vir e falar. Não, galera, aumentou por causa dos juros, aumentou porque entrou mais gente, eu não sei, a gente não sabe. Fato é que o Vasco tinha 6 anos para pagar todo o seu RCE, que eram 223 milhões, e hoje só tem 4 anos para pagar 257 milhões. Não adianta só pagar 20% das receitas. Vai chegar lá no final
E essa é a preocupação que o Levin falou. A gente já tinha falado isso aqui também em um vídeo aí passado atrás. E essa é a preocupação. 4 anos para pagar 257 milhões, irmão. 257 milhões. Em 2 anos, saiu de 223 para 257. Mesmo pagando a porra toda, que foi falado aí de 45 milhões. Caralho, é difícil de entender isso?